Nesse vídeo eu quero fazer uma pequena introdução sobre tabelas normativas antes que você veja na tela do meu computador eu executando algumas análises tanto no R com RStudio quanto no Google Colab. Mas eu vou fazer uma introdução que possa ser muito franca e direta a todo mundo que está vendo esse vídeo e que naturalmente tem um interesse muito grande em psicometria. A grande realidade, pelo menos da forma como eu penso, é que quando nós, psicometristas, nós desenvolvemos um teste psicológico, um teste, uma escala, um inventário, nós temos interesses muito particulares, nós vamos querer saber se aqueles itens estão de fato acessando aquilo que ele se propõe, se juízes já avaliaram a qualidade daqueles itens. Depois nós vamos fazer medidas correlacionais entre os próprios itens e nós vamos considerar que essas correlações são evidências de validade, não é? Uma coisa muito importante, os nossos interesses quase sempre são muito técnicos e muito voltados à análise de dados. Quase nunca as pessoas que utilizam testes psicológicos têm o mesmo interesse que psicometristas, né? Na maior parte das vezes, os usuários, quase sempre psicólogos ou neuropsicólogos, eles têm interesse em conseguir usar aqueles resultados obtidos pelos testes psicológicos para que eles possam embasar decisões. Isso é muito importante, não é? É a parte de usabilidade, eventualmente pragmática, não é? Talvez seja visto como a curva de custo que a pessoa tem em comprar um teste psicológico vai ficando cada vez menor quando a pessoa consegue utilizar um teste psicológico, ou seja, eu gasto alguma coisa para comprar um teste psicológico, mas eu ganho lá na frente com decisões mais embasadas. E nesse sentido aqui vem um grande conceito muito importante, é o conceito de utilidade. Inclusive, um tempo atrás, se quebrava muitas análises psicométricas em análise de validade, de fidedignidade e muitas vezes de utilidade. A gente sabe que validade não é uma característica do instrumento, não é? É uma característica dos resultados, especialmente das inferências feitas dos resultados, mas um tempo atrás isso era bastante claro, que um dos aspectos fundamentais pelas quais psicometristas devem atuar é tentando oferecer a utilidade de um teste psicológico. Utilidade é um conceito muito amplo e que pelo menos se quebra em utilidade geral. Então, por exemplo, um psicólogo que está na justiça, ele pode utilizar um instrumento psicológico para avaliar uma pessoa e com aqueles resultados sugerir uma decisão para um juiz. Um psicólogo que está no trânsito, ele pode avaliar um conjunto de pessoas, candidatos, à Carteira Nacional de Habilitação, e a partir daquele conjunto de resultados embasar suas decisões. Um psicólogo que está na sua clínica pode avaliar um conjunto de crianças ou uma única criança e com aquele resultado tomar decisões clínicas e eventualmente decisões que possam auxiliar, apoiar o diagnóstico. Então a ideia por detrás de utilidade é uma ideia muito ampla, tanto uma utilidade geral ou nessa última etapa que eu falei da clínica, uma utilidade clínica. Quando a gente fala sobre utilidade clínica, a gente pode entender de várias formas. Um teste tem uma utilidade clínica quando ele é fácil de aplicar, quando ele é fácil de corrigir, quando as pessoas que fazem o teste não se sentem desconfortáveis, conseguem executar no tempo adequado e por aí vai. No entanto, quando a gente pensa em relação a aspectos analíticos, a utilidade clínica é muito relacionada com tabelas de normas. Tabelas de normas é fundamental, são tabelas fundamentais para que você possa conseguir entender os resultados de um instrumento psicológico. Uma coisa muito importante, vamos imaginar que haja um instrumento que vai de 0 a 100. Se eu fizer esse instrumento numa pessoa, eu vou ter muito pouca informação. Se a pessoa tirou 0, eu só sei que ela não acertou nada. Se a pessoa tirou 100, eu sei que a pessoa acertou tudo. Mas se eu não conseguir comparar aquela medida com outras pessoas, eu vou ter uma informação apenas restrita ao sistema de correção do teste, ao sistema de scoring do teste, como a gente chama, Então essas tabelas de normas, elas precisam oferecer medidas adicionais para que a gente consiga, de fato, interpretar os resultados obtidos em uma avaliação psicológica. Essa tabela de normas quase sempre tem alguns ingredientes básicos. A gente tem um resultado bruto, que aquela pessoa tirou, seja paciente, seja cliente. Nós temos uma medida chamada percentil, que é uma medida de posição. Não é o objetivo do nosso curso aqui falar sobre estatística. Inclusive temos um curso sobre estatística aqui no nosso canal, Mas o percentil é uma medida de posição relativa que tem suas vantagens, eventualmente as suas características de dificuldade. Mas quase sempre vamos ter uma classificação, frequentemente ancorada na média, médio superior, médio inferior, inferior e por aí vai. E eventualmente nós vamos também apresentar pontos adicionais ou medidas adicionais em que um participante, seja ele psicólogo ou psiquiatra, neurologista, um profissional, vai conseguir derivar outras medidas, como o Z-score, o T-score, desvios QI e por aí vai. Então, um ponto muito importante, numa tabela de normas nós vamos ter as seguintes relações. Dados brutos, a pontuação bruta que aquela pessoa teve. Valores percentílicos quase sempre estão presentes ali, que são aqueles valores pelos quais nós vamos conseguir verificar o como aquela pessoa se posiciona, o quanto, na verdade, é uma medida de posição relativa. Às vezes, classificação,
que vai dar para a gente uma síntese textual em relação à performance daquela pessoa. E a partir desses ingredientes nós vamos tomar decisões, não é falar que aquela pessoa tem isso, tem aquilo, ou sugere-se alguma coisa ou uma outra coisa. É fundamental, e você vai ver daqui a pouquinho na tela do meu computador, que essas tabelas de normas elas precisam assumir algumas coisas. Mas especialmente eu não posso tratar como iguais pessoas que são diferentes. Então vamos imaginar que eu tenha homens e mulheres e eles respondam diferentemente a uma medida psicológica. Eu primeiro preciso testar se homens e mulheres são de fato diferentes ou não, se aquela variabilidade pode ser explicada por alguma coisa absolutamente aleatória ou talvez não, para que eu construa uma tabela de normas específicas. Se forem medidas diferentes, se eu não puder aglutinar homens e mulheres, eu não posso ter a mesma tabela para homens e mulheres. Se eu não puder aglutinar idades diferentes, pessoas de 5, 6, 7, por aí vai, eu não posso ter uma única tabela para pessoas com idades diferentes, apenas talvez em casos de exceção. Então é importante que você vai perceber daqui a pouquinho que eu vou fazer testes de hipóteses para verificar se de fato os grupos são virtualmente idênticos ou não. Tudo bem? É uma coisa importante. E finalmente talvez um comentário geral em relação das tabelas percentil, as tabelas de normas, né, é o seguinte: nós psicometristas nós temos um empenho danado em relação à análise de dados. Você está acompanhando no decorrer do curso, né, que a gente fez uma série de análises relacionadas à análise fatorial exploratória, uma série de análises relacionadas à análise fatorial confirmatória e assim sucessivamente. No entanto, uma coisa que é muito usual é que as pessoas do dia a dia, elas costumam somar aquele conjunto de itens, né, somar aqueles resultados obtidos em cada um dos itens, a partir dessa medida somada, tomar decisões. Então você vai reparar que, não obstante nós tivermos feito uma série de análises psicométricas antecedentes a essa aula que você está vendo agora, nós vamos contar com um score somado, muitas vezes, de um instrumento psicológico, para que a gente possa não apenas dar um resultado que seja útil, mas que a pessoa consiga minimamente fazê-lo. Acho que é isso. Com esse vídeo eu consigo introduzir aqui algumas coisas básicas. Nós vamos agora na tela do meu computador ver o R em execução. Super abraço. A primeira coisa que nós vamos nos perguntar, ou perguntar para os dados, é se nós estamos comparando coisas comparáveis. Não adianta tentar medir maçãs e bananas e depois compará-los só porque são frutas diferentes. Então nós vamos fazer da seguinte maneira, e vocês vão ver isso publicado, né? Nós vamos inicialmente criar um modelo estatístico que possa verificar se existe um efeito tanto do sexo quanto da idade dessas crianças nos resultados obtidos pelos pais. Tudo bem? Eu vou criar então um modelo de regressão. Tem livro que vai chamar isso de ANCUVA, tá? Mas eu vou normalmente sempre chamar de modelo de regressão, acho que fica muito mais fácil. Vou escrever aqui normas. Um modelo de regressão em que os resultados obtidos pelos pais, né, pelas crianças a partir da avaliação dos pais, vai ser regredido. Então, o tio é regressão, não é? No sexo dessas crianças, então, repara só, é um fator. Eu vou botar primeiro a equação grandona, que depois vai fazer sentido, né? Então, vai ter o intercepto, o beta 0, vai ter o beta 1 sexo, que é um fator, tudo bem? Vai ter o beta 2 idade, né, que está em inglês, age, por isso que tem algumas pessoas que falariam que isso é uma curva, tá bom? Por conta dessa variável contínua aqui, uma variável categórica ali. Depois uma interação entre esse fator, sexo, e a idade. A ideia por detrás dessa interação é justamente verificar se existe um efeito de moderação numa variável em relação a outra, se meio que uma depende da outra. Como se eu falasse, olha, você tem meninos e meninas e você tem faixas etárias. Eventualmente, quando são muito novinhos, talvez as meninas evoluam mais rapidamente do que os meninos. E isso muda. E por aí vai, tá bom? A gente não precisa no R botar essa série de termos, não é? O beta 1, o beta 2 e por aí vai, beta 3. A gente simplesmente pode fazer isso, olha só. O R já vai entender que é um princípio da hierarquia, na verdade. Que quando nós temos uma interação, nós temos que apresentar os efeitos principais, tá bom? E aqui eu vou botar DS. O meu interesse mesmo é um sumário disso, então o que eu vou fazer? Eu vou pedir um sumário disso. Beleza, tá aqui. Sempre que a gente testa uma interação, um modelo em que tem interação, a gente vai interpretar esse modelo de baixo para cima. Se a interação for significativa, a gente não interpreta os efeitos principais. Se essa interação não for significativa, aí nós temos a liberdade de interpretar os efeitos principais. Então, por favor, acompanhe o meu mouse. Aqui nós temos um modelo de regressão. Deixa eu botar para cá. Aqui nós temos um modelo de regressão. E repara que essa interação, sexo e idade, não é significativa. Eu posso agora interpretar os efeitos principais. Não existe um efeito principal do sexo, legal, mas existe um efeito da idade. Na época, os revisores pediram que a gente fizesse uma tabela de normas
não por idade, cada uma das idades, o que faz sentido, né? Seria difícil uma pessoa interpretar isso, mas por faixas etárias. Então, nós criamos nessa base de dados uma variável chamada faixa etária, e agora nós vamos criar uma tabela de normas em que eu possa apresentar os resultados brutos dessas crianças, né, nessa escala especial, nessa escala principal, perdão, um percentil específico dessas crianças, mas principalmente, né, agrupado por faixas etárias, tudo bem? Eu já tenho aqui uma sintaxe, eu simplesmente vou copiar e colar e vou explicar para vocês da onde eu tirei essa sintaxe. Então, simplesmente vou copiar essa sintaxe e vou colar aqui desse ladinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o meu banco de dados. Eu estou agrupando por faixas etárias. Uma crítica que vocês podem ter, inclusive, faz total sentido, que faixas etárias não é a mesma coisa que idade, tudo bem? Pedido de revisor, né? A gente acaba passando por isso. Um sumário, em que esse parents total, que é essa variável de interesse, ela vai ser apresentada por algumas estatísticas, não é? A média, o desvio, o percentil 90, o percentil 95 e a quantidade de pessoas que foram avaliadas. Uma coisa muito importante, nesse instrumento, quanto maior for o resultado, pior está o desenvolvimento dessas crianças. Não quer dizer que seja o diagnóstico, mas quanto maior o resultado, talvez haja mais evidências que essas crianças estão em risco. O percentil 90 é justamente aquele ponto que vai separar dois bloquinhos, né, da distribuição. 90% dos dados abaixo dele e 10% dos dados acima dele. É uma interpretação sutil, com algumas pequenas inconsistências teóricas, mas eu acho que faz total sentido. Não é? O percentil é uma medida de posição. Tudo bem? Agora, pare e pensa. Não é? Se a pessoa está no percentil 90, significa que ela está na frente da maior parte da distribuição. Isso não é bom, porque justamente quanto maior o resultado, mais evidências existem de que essa criança esteja em risco. Agora, se a pessoa está no percentil 95, ela está ainda mais alto do que o restante das pessoas, ela só perde, muito entre aspas, tá bom? Para 5% da distribuição, não é? Significa que essa criança está ainda mais em risco e talvez uma avaliação mais profunda fosse indicado. No artigo você vai reparar que nós utilizamos o percentil 90 como uma área para a gente monitorar o desenvolvimento dessa criança. Ou seja, tem alguma coisa que pode estar acontecendo, vamos manter o olho nela. Agora, o percentil 95 é justamente para essa criança talvez já esteja presenciando ou passando por uma condição muito aversiva ou que impacta diretamente o desenvolvimento das funções executivas dela e talvez uma avaliação detalhada fosse necessária. Quando é que o Ctrl Enter está feito? Atenção, né? Nós temos os valores da média, do desvio, o percentil 90, a área para monitoramento, o percentil 95, uma área já mais relacionada ao risco, e a quantidade de pessoas, de crianças, né, que foram avaliadas nesse momento. Tá bom? Nós temos muitas crianças mesmo, né? E aqui você consegue ver as faixas etárias. Evidentemente dá para você organizar isso de uma maneira mais elegante para que essas faixas fiquem mais comunicáveis, mas está exatamente igual o trabalho publicado. Eu acho que com isso a gente já pode ir lá para o Google Colab e fazer as mesmas coisas no Google Colab. Bom, estou aqui no Google Colab, não é? Se você caiu aqui meio que de paraquedas, sem problema nenhum, você pode acompanhar os outros vídeos, os vídeos anteriores, e entender o que eu estou fazendo. Eu vou criar aqui aquela mesma sintaxe, né? Então nós temos um modelo de regressão. Nesse modelo nós queremos verificar o parents total e regredi-lo no sexo e na idade, considerando aqui um efeito de interação, tudo bem? E pedir um sumário, não é? Essa é a nossa ideia. Os resultados têm que ser exatamente os mesmos, senão não faz o menor sentido, é o mesmo conjunto de dados. E os resultados são exatamente os mesmos, tá bom? Beleza. Feito isso, eu vou novamente copiar e colar, né? É o nosso interesse principal nesse momento específico. Beleza, vai estar aqui, ó, Command Enter ou Ctrl Enter. E você tem os mesmos resultados que nós acabamos de obter lá no R, com RStudio, né? Então, o Google Colab era essa plataforma que permite que você, online, faça as mesmas análises que você acabou de fazer lá no R com RStudio. Agora sim nós podemos migrar para o fim, né? Estamos chegando quase que ao fim do nosso curso, e é justamente as análises que a gente vai chamar de grupos contrastantes, ou às vezes também chamado de grupos previamente conhecidos. Um grande abraço, nos vemos daqui a pouquinho.